Mateus capítulo 15. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Versículo 8. Os escribas e fariseus eram mestres em subverter a palavra de Deus a fim de seguir suas próprias tradições, e isso sob a capa de uma religião piedosa e rígida. Eram rápidos em acusar Jesus e seus discípulos em transgredir a lei, enquanto invalidavam as Escrituras, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O Evangelho segundo Mateus corrobora a verdade absoluta de que toda a Escritura é inspirada por Deus, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, contendo cerca de 60 citações do Antigo Testamento. Apontando para o quinto mandamento do Decálogo, Jesus exemplificou o perigo em oferecer a Deus uma adoração vã, baseada em ensinamentos que em nada confirmam o que está escrito. Com ávido empenho, os fariseus erguiam o estandarte de suas tradições, enquanto pisavam os pergaminhos que diziam tutelar. Seus lábios estavam sempre aguçados para erguer a voz em acusações, enquanto mantinham-se afastados daqueles que consideravam impuros e indignos. Orgulhavam-se de sua condição sagrada, mas eram cegos guias de cegos, e seu coração um compartimento lacrado para o Mestre Divino. Muitos ainda hoje insistem em repetir o mesmo erro, fazendo da palavra de Deus ou um artifício para o fanatismo, ou mesmo apenas um livro de consulta aleatória para o relativismo. Fazem de Jesus o argumento principal de suas teorias, quando na verdade não estão dispostos a imitar-lhe na senda da humildade. A atitude da mulher cananeia ilustra a fé humilde daqueles que entendem que seguir a Jesus nem sempre significa ter a sua atenção imediata, mas que a provação da fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tiago capítulo 1, versículo 3. Afinal, ao proeminente apóstolo Pedro foi dito: homem de pequena fé, capítulo 14, versículo 31. Mas àquela mulher estrangeira disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Tem sido assustadora a maneira com que muitos professos cristãos, até mesmo adventistas, têm profanado a palavra de Deus com discursos muito bem elaborados a fim de tentar validar pecados que o Senhor condena e abomina. Mais assustador ainda é pensar na quantidade de pessoas, principalmente adolescentes e jovens, que estão sendo doutrinados por essas ideias tão intimamente ligadas com a cobiça que há no mundo. Jesus não aboliu uma das leis de saúde instituídas por Deus antes mesmo do dilúvio, Gênesis capítulo 7, versículo 2, mas confirmou o que já havia dito por intermédio de Isaías e de tantos outros profetas, que se a sua lei não estiver gravada em nosso coração, nossas ações e palavras jamais serão validadas pelo céu. E Deus está levantando homens e mulheres de coragem a fim de falar a verdade com o poder do Espírito Santo. Servos de Deus que não estão preocupados como os discípulos se hão de escandalizar os de coração endurecido, mas que se preocupam sim em levar os enfermos espirituais junto aos pés de Jesus, a fim de obterem a cura. Amados, eu me uno ao clamor do Espírito para que vocês perseverem em estudar a Bíblia todos os dias. Se alimentem da palavra antes de buscar o alimento mastigado por outros. Mas não examinem a Bíblia para se justificar, mas para ser revestidos da justiça de Cristo. Percebam que o primeiro milagre da multiplicação dos pães e dos peixes
não foi suficiente para que os discípulos reconhecessem em Jesus o pão da vida. Assim também, não podemos nos apegar à experiência espiritual de ontem, negligenciando o alimento diário de que tanto necessitamos. Eu gosto de pensar que, assim como os 12 cestos que sobraram na primeira multiplicação representam os 12 apóstolos, estes 7 cestos da segunda multiplicação representam os 7 primeiros diáconos instituídos na igreja primitiva, homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Atos capítulo 6, versículo 3. Isso significa que nós só podemos oferecer se antes tivermos de onde tirar. Precisamos hoje ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo, pois haverá tempo, e ouso afirmar que já chegou, em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 ao 5. Vigiemos e oremos. Bom dia, cheios do Espírito Santo. Rosana Garcia Barros.